Quanto maior for a sua habilidade em fazer distinções, mais inteligente você é. As pessoas fazem escolhas em consequência do que a sociedade pensa. Eu me considero um indivíduo que muda paradigma na vida das pessoas. Eu faço um trabalho de aumento de inteligência. O seu cérebro tem 10 bilhões de neurônios, 100 trilhões de conexões nervosas, e você recebe esse cérebro, que é a coisa mais sofisticada que tem no planeta, e não vem com manual. Como que liga, como que desliga, como que funciona. Então a minha função é mostrar como que você, através da neurolinguística, como que você consegue usar o seu cérebro de uma forma melhor. Então eu mostro aos indivíduos como que eles podem fazer mais distinções na vida. E com isso eu acredito que a vida fique mais fácil. E não do que aquilo realmente eles querem. Então a pessoa diz assim, eu vou escolher isso. Por quê? Porque isso é possível. A pessoa, enfim, raramente se encontra uma pessoa que escolhe, entre parênteses, o impossível. Ela sempre escolhe alguma coisa dentro de uma norma aceita pela sociedade e possível para ela dentro da crença. Tudo que acontece no seu universo físico, primeiro aconteceu na sua mente. Se você se limita na sua mente, você se limita na sua vida. No seu campo de ação. Você nunca deixou de fazer nada na vida porque o seu braço doeu, porque sua perna doeu, porque o seu tórax estava doendo. Você deixou de fazer alguma coisa na sua vida porque alguma coisa aconteceu aqui dentro. E você então mudou a sua perspectiva. Você não tem só um tipo de cérebro, você tem na realidade 4 cérebros dentro da sua cabeça. Você tem o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Tem propriedades totalmente diferentes. Por volta de 1940, existiu uma cirurgia, neurocirurgia, foi criada, chamada comissurotomia, que é uma cirurgia que foi criada para tratar pacientes epiléticos. Porque naquela época não existia medicação para tratar a epilepsia. Então, para diminuir a intensidade da convulsão, foi feita uma cirurgia onde o corpo caloso foi seccionado, que é uma estrutura no sistema nervoso que liga um cérebro ao outro. Então foi separado. E com isso mostrou-se, Bruno, que nós temos na realidade como que 2 personalidades dentro da gente. Às vezes você tem um conflito, devo fazer isso, não devo. É porque uma parte do cérebro está brigando com a outra. Então o hemisfério esquerdo, ele é racional, ele é objetivo, ele é matemático, ele tem linguagem, ele cuida de tempo. O hemisfério direito, ele é holístico, ele é global, ele é poético, ele é musical, ele vê o todo, ele vê a floresta, mas não consegue ver a árvore. O hemisfério esquerdo, ele está vendo a árvore... É o pragmático e o sonhador. Isso, exatamente. É o pragmático e o sonhador. Daí que vem o meu livro. Pés no chão, cabeça nas estrelas. O pés no chão é o hemisfério esquerdo. O cabeça nas estrelas é o hemisfério direito. Eu digo o seguinte, para você ser bem sucedido na vida, você tem que aprender a sonhar de noite e trabalhar de dia. Se você trabalhar só não resolve, olha o operário de fábrica. Se você sonhar só não resolve, olha o hippie na rua. O único concurso que eu entrei até hoje, não fui em primeiro lugar, foi vestibular, onde passei em segundo. Fiz o curso médico todo em primeiro lugar. Saí de Juiz de Fora, fui para o Rio de Janeiro, tinham 100 candidatos, 5 vagas para o mestrado. Do Brasil inteiro eu tirei o primeiro lugar. Então isso aí era uma característica do Laí Ribeiro. Só que depois que eu comecei a estudar profundamente os aspectos intelectuais do cérebro, eu percebi que este know-how pode ser transferido de um cérebro para outro. É como se fosse um software. Eu posso pegar esse software meu e transferir para o seu cérebro, ou vice-versa. Botar o seu programa na cabeça de outro. Não se usa nem 5% da capacidade mental. Eu acredito que eu use mais do que a média. Agora, se você me perguntar, e claro, tem muito ainda para aprender, mas se você comparar o Laí Ribeiro de hoje com o Laí Ribeiro de 15 anos atrás, eu estou usando muito mais, porque à medida que eu ensino, eu também vou aprendendo. Acho que um dos melhores modos de você aprender na vida é você ensinar. À medida que você vai ensinando, você vai aprendendo, vai ficando cada vez melhor. No Zen Budismo, você aprende uma técnica onde você se torna observadora de si próprio. Então, um dos jeitos de você se tornar extremamente objetiva na situação e saber coordenar o seu raciocínio, e até mesmo usar o seu conhecimento inteligentemente em direção à sabedoria, é você ter a capacidade de ser observadora de você. Então, isso é uma habilidade que você aprende. É como se eu estivesse aqui vendo nós... Se assistindo. Isso. Então, essa capacidade que nós mostramos no curso é uma habilidade muito interessante, porque você se torna o próprio crítico, não na situação de você aqui, mas numa situação neutra, onde você observa o que está acontecendo. Onde você pode assistir aos seus atos. Exatamente. E você faz isso constantemente? Faço isso, não digo constantemente, mas eu faço isso quando a situação requer. O segredo é você ter a flexibilidade de rodar a sua linha de tempo, que nós chamamos. Você tem no cérebro uma linha
que você sabe que ontem é ontem, hoje é hoje, amanhã ainda não chegou. Se eu perguntar para você, você escovou os dentes ontem? Você diz, escovei. Você escovou hoje? Escovei. Você já escovou amanhã? Você diz, não. Aí se eu lhe perguntar, como é que você sabe que ontem é ontem? E que hoje é hoje e que amanhã ainda não chegou? Você vai responder para mim, eu sei porque sei. Pois é, mas eu lhe explico como que você sabe. Porque você tem uma linha de tempo no cérebro que coloca as coisas. Esse modo como eu coloco a linha de tempo, eu posso colocar a linha de tempo fora de mim, chama-se through time, ou eu posso colocar a linha de tempo dentro de mim, chama-se in time. Então, quando eu tenho a habilidade de colocar through time, eu sou um indivíduo bem-sucedido na vida, porque eu consigo ver as coisas como elas são, com objetividade. Quando eu coloco in time, eu sou capaz de viver o aqui e agora. Então, todo o processo do Zen budismo, onde se aprende que a vida está no aqui e agora, que só existe o agora, você nunca acordou amanhã, você sempre acorda hoje, e é sempre agora. Esse é sempre agora é quando você está in time. E quando você consegue avaliar o seu passado, ver o seu presente e criar o seu futuro, você está no through time. Então, o indivíduo que tem a habilidade de trabalhar com a linha de tempo through time e in time é um indivíduo que tem um jogo de cintura, é um indivíduo que tem a flexibilidade, ao mesmo tempo ser organizado, ser bem-sucedido, chega em casa, ele roda a linha do tempo, ele coloca in time e ele se torna... E ele relaxa. Ele relaxa. À medida que eu fui fazendo os meus estudos e preparando e criando os exercícios, houve automaticamente uma evolução na outra parte. Eu acredito que eu seja um indivíduo mais ou menos equilibrado nesse sentido. Se você me perguntar qual que seria a proporção, eu diria 55-45. Eu continuo sendo um indivíduo predominantemente lógico. Eu continuo sendo um indivíduo predominantemente científico. 12 anos da minha vida eu fui escravo da ciência. Durante 12 anos eu trabalhei publicando trabalhos científicos nos Estados Unidos. Então o meu cérebro é treinado para a ciência. E esse treinamento eu não vou jogar ele fora. Eu quero transmitir para as pessoas de que você pode, em qualquer fase da sua vida, em qualquer idade, você pode melhorar a sua vida através do uso da sua neurofisiologia, utilizando o seu cérebro de uma forma melhor. Essa que é a nossa mensagem. E como que você faz isso? Qual é o seu método? Fazendo. A pessoa que está roendo unha, tá? Ela tem no cérebro dela um programa que ficou codificado. Pensamento gera sentimento, gera comportamento. Você vai ter que... You have to bear with me for a second. Perfeito. Olha só. Se eu lhe pergunto qual foi a maior desgraça que já aconteceu na sua vida até hoje, você vai começar a pensar em coisa triste, você vai começar a se sentir triste, você vai começar a chorar. Se eu perguntar para você, Bruno, qual foi o momento mais agradável que aconteceu na sua vida, você vai começar a pensar em coisa alegre, você vai começar a se sentir alegre, você vai começar a rir. Então, pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Deu para entender a teoria? Claro. Tá bom. Então, a pessoa que rói unha, dentro do cérebro dela, sem ela estar consciente, existe um programa do modo como ela percebe a unha dentro do cérebro. É como se fosse um disco que ficou quebrado, tá bom? Ficou quebrado. Toda vez que ela pensa inconscientemente, ela já nem sabe mais, aquilo ficou automático, porque ela pensou, porque o indivíduo chega assim, doutor, comigo não acontece assim, de repente eu estou brigando com a minha mulher, não sei porquê. Eu falei, não, você está brigando com a sua mulher, você não sabe porquê, você está gritando com ela, porque você já pensou tantas vezes, já sentiu tanta raiva, quando você se dá conta, você está gritando com ela. Então, o indivíduo que rói unha, ele tem um mecanismo como ele codifica a unha no cérebro. E o mecanismo como ele codifica a unha é o seguinte, ele pensa na unha em alto relevo. Isso foi descoberto. Ele pensa em... Lá ele não inventou isso, não. Eu não inventei isso, tá bom? Ele pensa na unha em alto relevo. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos um indivíduo, pedimos ele para fechar os olhos e pedimos ele para imaginar ele indo roendo a unha e imaginar, agora ele se conscientiza de que ele está vendo a unha em alto relevo. E ele vê a unha em alto relevo. E eu peço para ele ampliar no cérebro dele esse relevo da unha. E ela vai aumentando, 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 aumentando. Tudo que aumenta muito no cérebro se torna ridículo. Ou tudo que se diminui muito se torna ridículo. Mas o processo de compulsão funciona o seguinte, você vai aumentando a unha, vai aumentando até ela ficar do tamanho dessa sala, e aquele significado daquele pensamento, gerando aquele sentimento, gerando aquele comportamento, desaparece. O cérebro feminino tem mais conexões entre a parte esquerda e direita. Isso permite à mulher ser intelectual e emocional quase que simultaneamente, o que já não é verdade para o homem. O homem, ele é mais orientado para um lado do hemisfério só. Então, o homem que é mais hemisfério esquerdo, por exemplo, o hemisfério esquerdo, ele só consegue fazer uma coisa de cada vez. Seu marido, quando está assistindo televisão, se ele é cérebro esquerdo, ele está assistindo televisão. O telefone toca e não está nem aí.
Agora, a mulher é capaz de assistir televisão, Falar no telefone, lixar a unha, ler livro, tudo ao mesmo tempo. Isso irrita o homem. Poxa, você assiste televisão, para de fazer isso. E para ela aquilo é natural. Então, e por que o homem não consegue? Porque consegue, é mais difícil. Por que é mais difícil? É mais difícil porque anatomicamente, hoje está provado, com Positive Emission Tomography, com PET scan, que existem mais conexões entre a parte esquerda e a parte direita do cérebro feminino do que do cérebro masculino. Todo indivíduo bem-sucedido na vida, ele tem que, por natureza, ser competitivo, porque a sociedade exige uma competição. Isso faz parte da natureza, sou sim. Um modo de você se tornar espiritual é você ter dinheiro, porque enquanto você não conseguir pagar as suas contas no fim do mês, dinheiro é importante para você. Quer você queira, quer você não queira, dinheiro é importante para você, se você não consegue pagar as contas no fim do mês. Se você não tem problema financeiro na sua vida, você vai se preocupar com coisas mais importantes. Você tem medo de ficar pobre? Não, pobreza é um estado de espírito. Falta de dinheiro é uma questão temporária. Pobreza é um estado de espírito. Eu não posso ensinar prosperidade, Bruna, se eu não sou próspero. Então, você pode, o indivíduo próspero, você pode tomar de tudo. Existem casos de pessoas, judeus, que chegaram em New York, no Kennedy Airport, depois da guerra, com a malinha na mão e a roupa do corpo. 5 anos depois eram milionários de novo, porque eles eram milionários no país de origem e eles eram prósperos. É um sistema de crença. Então você, para ganhar dinheiro na vida, você tem que entender a roda da abundância. Você encontra gente brilhante em matemática e não sabe nada de química, ou vice-versa. Você encontra gente brilhante em matemática, em português, não sabe nada de como ganhar dinheiro. É uma tecnologia. Você tem que entender a lei do ganhar, a lei do gastar, a lei do economizar e a lei do investir, que são leis universais, que funcionam em São Paulo, Tóquio, Nova York, em qualquer lugar. Enquanto o indivíduo não entender essas leis, e alguns entendem intuitivamente, isso não é possível. E além disso, existe um outro mecanismo importante, principalmente no Brasil. O brasileiro tem medo de ser rico, de ser próspero. O brasileiro tem vergonha de ser próspero, porque o brasileiro pensa assim: como que eu posso ser rico num país onde tem tanta fome? Mas pelo contrário, meu amigo, quando você é próspero, não tem jeito da sociedade não prosperar com você. Você não vai pegar o dinheiro e esconder ele debaixo da cama. Você vai colocar ele em circulação, você vai gerar empregos. Então, é pelo contrário, o brasileiro precisa entender que prosperidade é um direito do ser humano. Todos nós nascemos com esse direito. E quanto mais nós divulgarmos esses princípios, e eu espero que um dia isso seja ensinado no Jardim da Infância, mais o Brasil vai ser próspero. Aí você deve estar pensando, mas se todo mundo for próspero, doutor Laí, quem que vai trabalhar? Pelo contrário, quanto mais próspera é a pessoa, mais ela trabalha. O empregado sai da fábrica às 5 horas da tarde, o patrão fica até às 8, até o serviço acabar. Olha o Japão, um dos países mais prósperos do mundo, todo mundo está trabalhando que nem louco. Olha a Suécia. Então é pelo contrário, quanto maior a prosperidade, maior é o entusiasmo, porque trabalhar por dinheiro é muito triste. O ideal é você trabalhar por uma coisa que você gosta. E como consequência vem o dinheiro.